Olá pessoal, para resolver as questões do quadrado das oposições, nós precisamos entender algumas regrinhas, compreender, conhecer, memorizar algumas regras, ao mesmo tempo que dominar o quadrado das oposições, que eles nos ajudam então a resolver aquela atividade que nós temos. Temos então aqui, no número 1, as inferências imediatas podem ser por oposição e por conversão. Então vejam bem, temos aqui uma oposição e aqui, vamos pôr o vermelhinho aqui e aqui por conversão. Então são duas formas. Então vamos começar aqui no 2, inferências por oposição. A oposição da proposição ou a oposição das proposições consiste em tirar de uma proposição outras pela alteração da quantidade e ou da qualidade, mantendo os mesmos termos como sujeito e como predicado. Então, quantidade, quando a gente diz todo, nenhum, algum, então a gente está se referindo à quantidade. E aqui está dizendo e ou. Então pode ser a quantidade e a qualidade. Qualidade é quando diz total, partes, algum, nenhum. Então a gente está afirmando, negando. Então quantidade é a quantidade, a palavra já diz, já é redundante dizer a quantidade é todo, é parte, algum, enquanto a qualidade é se é afirmativo ou negativo, se é uma afirmação ou uma negação. Então, o quadro das proposições aqui. 2.2, quadrado lógico das inferências por oposição. Então, tem aqui o quadrado, temos o quadrado aqui e das inferências por oposição. Este quadro mostra de forma simples as várias oposições que se podem estabelecer entre as proposições. Então vamos aqui para o quadro. Então temos aqui A e aqui temos E. Essa é uma contraditória, São contraditórias, essa e essa. Se essa for verdadeira, essa vai ser falsa. Se o E for verdadeiro, o A vai ser falso. Então aqui A, todo, veja só aqui, todo, o E, nenhum. Então, e aqui temos na vertical aqui as subalternas. Temos o A e aqui abaixo do A, aqui no outro canto do quadrado, temos o I, é uma subalterna. Subalterna porque está embaixo. Abaixo é sub, ela está submissa. E aqui, submissa ou subalterna ao E, temos o O. Então, temos aqui a relação de contrárias, A e E. Temos a relação de subalternas, o A e o I. E aqui também subalternas E e O. E aqui as contraditórias. Olha, contraditório seria o A e o O. O E e o I. Então, é diferente de contrárias e contraditórias. Totalmente diferente. Contraditória é quando é nesse X aqui, o A com o O E e o I. Subalternas, quando é o A e o I, o E e o O. Tá? Voltando aqui, então, para as regrinhas. Proposições contrárias. O A e o E. São proposições universais que diferem só pela qualidade. Então, voltando aqui, olha, todo e aqui nenhum. Não é a quantidade, não é pelo todo, mas é porque um afirma e o outro nega. As duas são universais. Uma é universal afirmativa, uma é universal negativa. Então, vimos aqui. Então, as proposições contrárias são proposições universais,
quer dizer, todo, nenhuma que diferem só pela qualidade. Então eu vejo aqui um exemplo. Todos os homens são racionais. Então se a gente voltar ali para o quadrado, todos os homens são racionais. E aqui, nenhum homem é racional. Então elas são contrárias. Se uma for verdadeira, a outra vai ser falsa. Voltando aqui para a nossa regrinha, então, no exemplo, todos os homens são racionais e nenhum homem é racional. Proposições subcontrárias. O que é subcontrárias? Vamos ver aqui no quadrado. Subcontrárias. Subcontrárias. Olha aqui, essas de baixo. Enquanto aqui em cima o A e o E são contrárias, o I e o O são subcontrárias. O I vai ser, então, afirmativa. Alguns homens são racionais. Aqui, algum homem não é racional. Então, uma é afirmativa, outra negativa. Então, essa é a relação de subcontrárias. Lembrando lá, relação contrárias. Aqui, o I e o O são subcontrárias. As subalternas, essas do A e o I, o E e o O. Voltando para o quadro, temos então aqui proposições contrárias, vimos ali, todos os homens são racionais, A, nenhum homem é racional, E, proposições subcontrárias, é o I e o O. Temos o exemplo ali, alguns homens são racionais, que é o I, e alguns homens não são racionais, tá? Voltando para o quadro, para fixar, então, alguns homens são racionais, alguns homens não são racionais, são subcontrários. Voltando aqui para o quadro, proposições subalternas. Subalternas no quadrado, o que é subalterna? É essa relação vertical aqui, ó, subalterna aqui, subalterna aqui. Subalterna do A é o I, e o subalterna do E é o O. Essa relação vertical aqui. Então, temos aqui subalternas ao A é o I. E subalterna ao E é o O. São proposições que só diferem pela quantidade. Então, ali, um diz todo, o outro, um diz todo, o outro diz algum. Então, é a quantidade de... se é tudo, não, é alguns. Então, é pela quantidade. Exemplo aqui, todos os homens são racionais. A subalterna do A seria alguns homens são racionais. Alguns homens são racionais. Que é o I. No outro lado do quadrado, ali de subalternas, temos nenhum homem é racional. Qual que é a subalterna do E? É o O. Alguns homens não são racionais. Voltando ao quadrado, para a gente lembrar, nenhum homem é racional. Qual que é a subalterna do E? É o homem. Algum homem não é racional. Como está aqui, ó, algum S não é P. Enquanto aqui, a subalterna do A, todo homem é racional, a subalterna algum homem é racional. Tá? Voltando para nossas regrinhas, proposições contraditórias. O que é uma contraditória? Vamos lembrar o que é uma contraditória. A contraditória é esse X. Contraditória é o A e o O. O E e o I são contraditórias. Elas não são contrárias, elas são contraditórias. Tá? Voltando para a regrinha das contraditórias aí. Então, o A e o E e o I. São proposições que diferem quanto a quantidade e qualidade. Então, tanto na quantidade, todos, algum, mas também diferem na qualidade. Um é afirmação e outro é negação. Que temos, por exemplo, aqui, todos os homens são racionais. Alguns homens não são racionais. Veja bem,
Então, alguns homens não são racionais. Alguns homens não são racionais é o O. Aqui. Algum S não é P. É a mesma coisa. Algum homem não é racional. Então, aí é a contraditória, tá? Todos os homens são racionais é o A. Alguns homens não são racionais, ó. Por outro lado, a contraditória do E. Nenhum homem é racional. Algum homem ou alguns homens são racionais. Então, ó, a contraditória do E, o E, nenhum homem é racional, é o I. Nenhum homem é racional. Continuando aqui nas regras, leis das inferências por oposição. Então, continuando aqui por oposição, nós vimos lá no começo que eram de oposição e conversão. Nós estamos ainda vendo de oposição. Então, temos oposição, regras, leis. São leis. É como na matemática temos a tabuada, temos que decorar a tabuada. Regras são regras. Na lógica, essas regras são fixas, não tem como mudar. Era isso que Aristóteles e as pessoas que estudam lógica de lá para cá querem dar um rigor matemático à linguagem, para que as nossas linguagens não caiam em falácias. Esse o objetivo da lógica. A gente tem uma linguagem tão exata que não dê margem. Né? Você vai fazer um contrato, por exemplo, você não pode deixar palavras que dê uma segunda interpretação, porque senão vai dar problema lá na frente. Então as leis elas têm que ser muito claras, as regras têm que ser claras. Então, regra das contrárias. O que é contrárias? Vamos ver no quadrado para a gente relembrar o que são contrárias. Contrárias são essas aqui, o A e o E. Todo S é P, nenhum S é P. Essas são contrárias. Uma afirma, a outra nega. A mesma coisa, uma afirma uma coisa, a outra ela vai negar a mesma coisa. Então essas aqui são contrárias, a A e a E. Então vamos ver na regrinha ali. Regra das contrárias. Duas proposições contrárias não podem ser ambas verdadeiras. É lógico, né? A palavra já diz. Se todo homem é racional, como é que o outro vai dizer nenhum homem é racional? Então elas não podem ser verdadeiras. As duas verdadeiras. As duas podem ser falsas. Então, ter claro, as duas podem ser falsas. As duas podem ser falsas, mas as duas, uma tem que ser verdadeira, outra falsa. Mas as duas verdadeiras ao mesmo tempo não podem ser. Tá? Regra das contraditórias. Duas proposições contraditórias não podem ser nem verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. Contraditório. O que é contraditória? Vamos ver no quadrado aqui. Contraditórias são essas aqui, ó. Esse X do A que vai até o E que vai até o I. Então, dessas aí, o que está dizendo na regra? Que duas proposições contraditórias não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Então, elas não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras, nem ao mesmo tempo podem ser falsas. Então, sempre uma coisa é outra e outra tem que ser diferente. Então, fica bem claro aqui, duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. Regra das subcontrárias, aqui está mas é das subcontrárias, regra das subcontrárias. Duas proposições subcontrárias não podem ser ambas falsas. Onde que está essa relação das subcontrárias? Aqui o I e o O. Então essas subcontrárias, o que está dizendo? Do I e do O, que estão aqui embaixo. Aqui em cima estão as contrárias, aqui embaixo estão as subcontrárias. Então, o que está falando das subcontrárias? As subcontrárias, duas proposições subcontrárias não podem ser ambas falsas. Então, elas podem ser as duas verdadeiras. Podem ser verdadeiras as duas, mas não podem ser falsas as duas ao mesmo tempo. Tá? Regra das subalternas. O que é uma subalterna? Vamos relembrar aqui no quadrado. Subalternas são essas que estão aqui, ó, na vertical. Então, temos o A aqui em cima, o I aqui embaixo.
O E aqui em cima, o O aqui embaixo. Então, o I aqui é subalterna do A, está abaixo do A, está abaixo, está subjugada, subordinada à letra de cima. Então, o E tem o O aqui embaixo, o A tem o I aqui embaixo, tá? O que está dizendo na regra aí das subalternas? Duas proposições subalternas podem ser simultaneamente verdadeiras e simultaneamente falsas, bem como uma verdadeira e outra falsa. Então, as duas podem ser verdadeiras, tanto a e a I, a E e a O podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, bem como uma pode ser verdadeira e outra falsa. Ao contrário aqui da subcontrária. O que diz na subcontrária? Subcontrárias diz que não podem ser ambas falsas. Aqui na regra da subalterna, sim. Podem ser simultaneamente verdadeiras, duas verdadeiras, e também pode ser as duas falsas, como também uma pode ser verdadeira e outra ser falsa. Quadrado, síntese das inferências por oposição. Então, vamos ver aqui. Quadrado, síntese das inferências por oposição válidas. Vamos ver. Proposição original. A é verdadeira. Então, se A é verdadeira, o que vai acontecer com a E? Falsa. Então, vamos aqui no quadrado. Ó. Se todo o homem é racional, não pode acontecer que nenhum homem é racional. Então, se A é verdadeiro, E vai ser falso. Tá? Então, essa é a regra. Se todo S é P, não pode ser que nenhum S é P. Tá? Voltando aqui, então, para a regra. Né? Então, aqui, se A é verdadeira, E vai ser falsa. E o que vai acontecer com I? Nesse caso, I vai ser verdadeira, porque pode acontecer na regra, nós vimos ali em cima, que ambas podem ser verdadeiras. E o que vai acontecer com o O? O O é falsa, porque ela é contraditória ao A. Então, aqui, todo S é P. Se ela é verdadeira, seria falso que algum S não seja P. Se todo homem é racional, não pode ser verdadeiro que algum homem não é racional, tá? Então fica aí para a gente ir gravando. Na letra E. Letra E, lá no quadrado, é o nenhum, né? Então, se nenhum homem é racional e se é verdadeira, A vai ser falsa. Porque se nenhum homem é racional, então seria falso que todo homem seja racional, tá? Então elas são contrárias. Tá? Voltando aqui para a regra, então, se E é verdadeira, nenhum homem é racional, A é falsa. E o que vai acontecer com I? Aonde que está o I no quadrado? O I está aqui. Ela é contraditória ao E. Está aqui nesse X. Então, ela é contraditória. Se ela é contraditória, então o I é falso. E o O é verdadeira. Né? I é verdadeiro. Se I é verdadeira, né? E é falsa, porque elas são contraditórias. Aí está onde? Aí está aqui no nosso quadrado, aí está aqui. Se aqui está essa questão que ela é verdadeira, elas são contraditórias, então aí vai ser falsa. Voltando ali, a nossa regrinha. Então, e o O é verdadeiro. I é verdadeiro. Se é verdadeira, E é falsa. Então vamos um pouco mais rápido, né? Se I é verdadeira, olhando lá no nosso quadrado, onde que está o E? Está na contraditória, então é falsa. A, indeterminado, porque não sabemos, não tem como determinar. E O também é indeterminado, porque não há como determinar isso. O, se O é verdadeira,
A vai ser falsa, porque A e O são contraditórias. E vai ser indeterminado e o I também vai ser indeterminado. Se A é falsa, O vai ser verdadeira. Então, aqui no quadrado, se o A é falso, o O vai ser verdadeiro. Elas são contraditórias. Se uma diz uma coisa, a outra diz outra. Aqui é falso, então aqui vai ser verdadeiro. Tá? Então, voltando para a regra, então se O é verdadeira, A é falso. E indeterminado, porque não sabemos. E também indeterminado. Se A é falsa, O vai ser verdadeiro, porque uma diz uma coisa, a outra diz outra. E o E e o I serão indeterminados. E é falsa, se é falsa, I vai ser verdadeira, porque quando, aqui no quadrado, quando essa diz que algo é verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Quando esse aqui é verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Elas nunca combinam. Uma diz uma coisa, automaticamente a outra diz o contrário. Então, voltando aqui, então, para o nosso... então, se I é verdadeira, A é indeterminado. Beleza, aqui I é falsa, A é verdadeira, é falsa também, porque ambas podem ser falsas. E é verdadeira e O verdadeira. E O, se O é falsa, A será verdadeira, porque quando uma coisa diz que é verdadeira, a outra é falsa. E é falsa e aí é verdadeira. Tá, agora vamos ver por conversão. Então não tem como não olhar nas regras e tentando interiorizar essas regras, né? Então vamos pôr aqui uma cor diferente que nós estamos vendo por oposição. Agora vamos ver aqui por conversão. A conversão de uma proposição consiste em tirar de uma proposição uma outra pela transposição dos seus termos, de modo que o sujeito se torne predicado e o predicado sujeito. A proposição que se obtém por processo de conversão não deve afirmar ou negar nada mais do que a proposição convertida. Então, vejam bem, a conversão de uma proposição consiste em tirar de uma proposição uma outra pela transposição dos termos, de modo que o sujeito se torne predicado e o predicado sujeito. Então, vamos ver aqui. Conversão simples. Exemplo. Então, de uma, a gente vai deduzir outra. Então, vamos ver no exemplo aqui. Temos I. I no quadrado, onde está o I? Temos o I. O I está aqui no cantinho, algum. Né? Temos I. Se temos I aqui, alguns poetas são árabes. Vamos tirar dessa afirmação, inferir uma outra proposição. Então, se alguns poetas são árabes, nós podemos deduzir disso que alguns árabes são poetas. Tá? Então, a gente consegue... alguns poetas são árabes. Ah, tá, então alguns árabes são poetas. Sim, podemos deduzir disso. Da letra E podemos deduzir o quê? Nenhum gato é cão. Nós podemos retirar disso que se nenhum gato é cão, podemos dizer que nenhum cão é gato. Então, as conversões simples das proposições do tipo A e O não são válidas porque infringem umas das regras fundamentais das inferências. Os termos não podem ser mais extensos na conclusão que nas premissas. Então, o que é premissa? Premissa é aquelas duas proposições que vêm antes, né? Todo brasileiro gosta de futebol. Os paulistas são brasileiros, logo gostam de futebol. Então, as duas premissas são maiores. Então, está dizendo aqui a conclusão, os termos não podem ser mais extensos do que as premissas. Então, a conclusão disso não pode ser maior do que a... Então, todo brasileiro gosta de futebol. Os paulistas são menores que brasileiros.
E a conclusão ainda deve ser retirada disso. Então, se todos os brasileiros gostam de futebol, os paulistas são brasileiros, logo os paulistas gostam de futebol. Então, a conclusão é menor do que as duas premissas, tá? Então, aqui por isso, está dizendo, as conversões simples das proposições do tipo A e O não são válidas, porque infringem uma das regras fundamentais das inferências. Os termos não podem ser mais extensos na conclusão que nas premissas. Conversão por limitação ou acidente. Vamos ver os exemplos aqui. A. Todos os advogados são juristas. Disso nós podemos retirar que alguns juristas são advogados. As proposições de tipo A podem converter-se desde que se altere a quantidade do sujeito da nova proposição. 3.3. Conversão por negação. Exemplo, alguns poetas não são portugueses. Disso nós podemos deduzir que alguns não portugueses são poetas. Tá? Então, se alguns poetas não são portugueses, é lógico que pode ser alemães, brasileiros, argentinos, né? Esta conversão só se aplica às proposições particulares negativas. Conversões por tipo de proposição. E I, conversão simples. A, conversão por limitação. E O, conversão por negação. Tá? Então aqui é um pouco para a gente ter as regrinhas para poder daí estar resolvendo a nossa atividade. Tá? Muito obrigado.